Como ganhar dinheiro, produtos ou até viagem dos sonhos com milhas? Mas uma coisa que é interessante dessas histórias, por exemplo, é que você tem uma proximidade. Você teve uma proximidade naquela época que você hoje não consegue com... Por exemplo, relações pessoais que você teve, por exemplo, com o Nelson, hoje seriam zero, praticamente. Seria zero, assim, eu teria essa relação, como isso eu vivi também, essa fase, no jantar. Tá. Ou com ele ou com o Ayrton, no jantar. Sabe? Na pista, se eu cruzasse com... vou falar até depois, Rubinho e Massa, por exemplo. Tá. Eu estou falando porque foram caras que correram na Ferrari. Se eu cruzasse com o Rubinho no paddock e parasse para falar com ele, vinha logo alguém da Ferrari. Tipo assim, não, a entrevista é às 4h30. Mesmo que fosse uma coisa banal, por exemplo... Mesmo que fosse para falar de sorvete, falar de mulher, entendeu? Não tem essa. Assim com o Schumacher também. Tá? Mas, então a gente tinha esse contato na hora do jantar só. Mas ficou muito difícil depois. Perguntar histórias do seu pai, não? Não é nem sobre histórias, mas obviamente eu não passei essa época e também eu vim morar com meu pai com 8 anos e logo com 16 eu fui morar fora de novo. E esses 8 anos que eu morei no Brasil, eu passei 50% do tempo na escola, os outros 50% no cartódromo. Então eu passei pouco tempo. Lógico, meu pai jantava com ele todo dia quase, mas ia para os campeonatos brasileiros. Só que eu não passei um tempo já adolescente ou já adulto, né? E hoje em dia, depois que você amadurece, você começa a entender um pouco as pessoas e... Sabe, porque você, quando fica muito próximo dos seus pais, você não... Sabe, todo mundo tem suas características, né? Minha mãe é meio doidinha, gosta de arrumar encrenca, isso aqui. Só que quando você é muito novo, você acha que os outros são os problemas, né? Só depois que você sai um pouco da casinha que você consegue julgar um pouquinho, né? Essas coisas. Presta aqui que eu vou anotar. Fica falando, lembro de umas histórias que tem que anotar. Não, mas o motivo que eu tô falando isso, meu pai, hoje em dia, ele é uma pessoa que, né, e pelo que muitas pessoas falam, ele não é uma pessoa que se enturma muito, gosta de falar muito, não é uma pessoa que gosta de ficar em restaurante, ficar sentado horas, conversando, isso, aquilo. Eu sei que hoje em dia ele é assim. Agora, será que é assim hoje por causa da idade? Porque eu, sim, eu nunca morei muito tempo com o meu pai, como eu disse, né? Foi dos 8 aos 16 e aí eu nunca mais voltei pra casa, né? E as poucas vezes que eu encontro meu pai, não tem esse negócio de sentar assim. Se a gente sentar num restaurante mais de meia hora, é porque ou a comida atrasou, ou o garçom, sabe, alguma coisa... E ele já tá bravo, né? Não. Quando a comida chegou, já tá pagando a conta pra quando terminar de comer, já tá levantando indo pra ir, voltando pra algum lugar. E aí, minha pergunta é, tipo assim, ele sempre foi desse jeito, assim, eu não sei, ele não tem esse negócio de ficar sentado numa rodinha, de ficar batendo papo, jogando papo fora, né? Como é que ele era naquela época, talvez mais novo, tinha, assim? São pouquíssimas vezes que eu posso lembrar de, em corrida, jantar com o Nelson, e se acontecesse isso é porque a equipe pediu, organizava, assim, jantar com os brasileiros. Tá? E era sempre uma e aí ele fazia zona, né? Fazia brincadeira, isso, aquilo. Não, era muito legal, mas de fato ele sempre foi desse jeito, assim, bem mais reservado. Tá? E eu estava dizendo para você que a carreira do seu pai eu acompanhei na Super V, né? Aqui no Brasil. Eu me lembro até quando morreu o pai dele, ele estava na véspera de uma corrida, no dia de uma corrida em Interlagos, ele ficou sabendo, naquela corrida ele não participou, e em 76 ele foi campeão, e aí foi embora para a Europa. Então eu conheci ele na Super V, e foi exatamente a época, a partir de 77, foi quando começou a dar errado a Copersucar, e o Estadão trouxe a gente de volta. Né? A gente parou de viajar para as coberturas. E aí o Nelson começou na Fórmula 1 em 78, aí eu não vi, eu não estava presente nisso. Né? Eu só voltei, já pela Globo, nós voltamos a viajar, eu fiz uma viagem em 78,
fiz uma ou outra em 80 e voltei a viajar regularmente em 81. Né? Então, eu retomei... Então você conheceu meu pai, quase um adolescente, e depois já um homem, né? Teve um gap aí que, Sim, que ele... eu não gostaria de ter perdido, mas perdi. Aham. Né? Com isso, o que aconteceu? Quando eu cheguei na Fórmula 1, na convivência com ele, ter que entrevistá-lo todo dia, ele era aquele cara que, no Brasil, aquele cara frio. Né? Entrevista, vamos lá, vai, fala Sim. coisa, sem dar muito interesse. Aí, os amigos dele no Brasil, principais, que eram fora os de Brasília, aqui de São Paulo, que era Lua. o Chico Rosa, o Lua também, mas o Chico Rosa e o Edu Silva Prado. Uhum. O Edu Silva Prado era Foi. um amigo do Zetchenik, que foi quem conseguiu o patrocínio do Brastemp para ele. Aí o Edu e o Chico, porque eu comecei a fazer minhas matérias no Jornal Nacional, criei o Sinal Verde, né, um negócio que contava um pouco daqueles bastidores, e, era um negócio que nunca tinha sido feito na Fórmula 1. Aí um dia, em Monza, ele me chamou. Fui lá pro motorhome da Brabham, e ele me chamou e falou assim, eu vejo que você fica me esperando aí horas, né, para falar comigo e tal. Você sabe como é que eu sou, tudo. Mas eu tive um feedback lá do Brasil, de alguns amigos, depois eu vim a saber que era o Chico e o Edu, dizendo que você está fazendo um trabalho muito sério. Então eu queria te dizer que a partir de hoje, em qualquer dia, se chegar na pista, aonde você estiver, vem aqui onde você está. Nós estávamos num cercadinho assim, numa corrente separando o pátio, que tinha dois motorhomes, dois trailers, né? E você vem aqui, me dá um toque, me dá um aviso, eu paro o que eu estiver fazendo e venho falar com você, porque eu sei que você está trabalhando de verdade e trabalhando contra o tempo, né? Então, daí em diante, cara, mudou completamente, foi aí que começou a minha relação com ele, assim, legal, graças a Deus, e foi para sempre uma relação que valeu muito para mim. Tem momentos que me emocionam, tem momentos que me emocionam do Emerson, do Wilsinho, do Nelson, do Senna. Tem momentos que me emocionam bastante. Então, essa relação com o Nelson assim, foi extremamente importante. Meu pai, ele sempre... você vai saber mais do que eu, né? Mas as poucas pessoas que ele botou debaixo do braço, Michael Smith... ou os amigos italianos, porque ele se aproximou muito da Itália, porque... Muito. Adriano Costa. Ele falava italiano fluentemente, adorava a Itália, tinha amigos lá e praticamente morava lá, né? Então ele criou uma afinidade muito grande. Só que era um grupo de pessoas muito pequeno, né? Aquele cara do interior que tem aquele grupo daqueles 5, 6 pessoas ali que na hora que eles estalam o dedo, na hora que eles precisam de qualquer hora, ele tá lá, né? Mas são poucas pessoas, e até hoje, né? O Pedrão, que trabalha com ele, que, bom, foi a época que você não pegou ele, mas foi a época que Sim. O Pedrão era um amigo de Brasília, que foi ser mecânico com ele na Fórmula 3, e hoje em dia é vice-presidente da Autotrack, até hoje, depois tá com de ele. 50 e tantos anos, tá com ele. Meu pai não larga ele, mora até na fazenda junto com meu pai. Não junto, né? Mas no mesmo terreno. Meu pai sempre foi muito... fiel, né? Sei lá. Muito. Sei lá, mas sempre um grupo muito pequeno de pessoas, até meus próprios amigos, que também são poucos, porque eu tenho um pouco dessa característica, até é difícil meu pai conseguir aceitar eles, né, dentro de casa, isso aqui. São alguns da escola, uns que ele já viu durante muito tempo durante o kart, né, vários pilotos que fizeram praticamente a carreira inteira do kart comigo, depois Fórmula 3, que ele viu esses rostos, e aí ele começa mas demora muito para ele se abrir assim, uma coisa... Eu sei. Quando o Pedrinho, seu irmão, começou a correr de Fórmula 3, tinha como adversário o Sérgio Sete Câmara, né? E os dois se davam muito bem. O Sérgio viajava muito e tal, e se davam muito bem. E o Sérgio me levou para uma corrida em Zandvoort. E lá teve um dia que eu sempre com essa, né, de reunir todo mundo. Jantar era um momento de... Então claro, eu estava convidado do Sérgio,
ia jantar com ele, com o Serginho e com o Albert, que trabalhava com ele, né? o espanhol, que hoje está com o Bortoleto, né? E a Albert Resclosa. Uhum. Eu falei pro Sergião, pô, posso convidar o Pedrinho e o Nelson? Claro, e estava a Viviane também. Eu, claro, não sei o quê. Aí eu falei assim, isso aqui desse lado eu sei, agora eu quero ver se o Nelson vai. Aí eu fui falar com o Nelson e tal, ele falou assim, eu vou. Sabe por quê? Não, ele falou, na hora ele ouviu, depois ele veio e me falou, não. Sempre assim, ele demora, ele pensa, pode ser até um jantar, qualquer coisa. Não, mas não é nem pensa, é que ele foi falar com o Pedrinho. Ah, tá. E aí ele falou assim, não, eu vou. Eu conversei com o Pedro, me falou que esse moleque é muito bom, que eles se dão muito bem. E nós fizemos esse jantar. Mas nessa época já do meu pai, ele já tava bem de saco cheio de tudo, né? Dá até pra entender se ele não quisesse. Mas minha curiosidade era mais ele na década de 80 como ele era, né? Não, era isso que você falou. Eu nasci em 85 e eu realmente só comecei a conviver com ele em 93, né? Então eu já... Da época que eu comecei a morar com ele, eu já cagava de medo dele, né? Verdade? Pô! Ele é um cara de poucas palavras e, tipo, eu não era o melhor da escola, né? E na carreira, exigentes também. Não tanto. Não, só não, com não coisa... era um Jos Verstappen, né? Não, assim, assim, eu tive muita sorte de sempre ter equipes boas, a gente sempre andou muito bem. Onde ele foi realmente muito duro comigo foi nos meus primeiros 1 ano e meio, eu apanhei muito no kart. Eu gostava muito, só que eu vi uma molecada que começou junto comigo que eles evoluíram muito mais rápido que eu. Aí depois que eu engranei, eu comecei em 94, depois de 97 em diante foi bem tranquilo, a gente ganhou quase todos os campeonatos. Mas os primeiros anos eu olhava muito pra trás e eu lembro que lá no Guará, em Brasília, ele pegou um menino um pouco mais, uns 2 anos mais velho, mais experiente no kart. Ele falou, toda vez que você olhar pra trás, você dá uma porrada no kart dele. Mas demorou, isso é a parte da confiança, de você andar e você se sentir confiante, aí que você para de olhar pra trás, tá? É uma coisa que, sei lá, eu não comecei tão cedo, né? Comecei com 8 para 9 anos, então é diferente. A molecada começa com 4 anos, já quando você tem 7, 8, você tá com 4 anos de bagagem, né? É uma coisa bem... Mas, uma peça diferente. Peça diferente. Ô,